Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com o Lauro, com o Michel, com o José, e a gente vai continuar estudando o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, né? Essa obra aí que é pouco conhecida no meio espírita, a gente está estudando. E então vou passar para os amigos se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao 18º estudo da obra de Kardec, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Hoje vamos iniciar o item 20 da obra. Antes de a gente iniciar o estudo, lembrem de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever nos canais, que a gente tenha um ótimo estudo e que mandem questões, de preferência aquelas que tenham a ver com o assunto do estudo, e a gente tenha um ótimo estudo. Bom, boa noite a todos, boa noite Eric, Lauro, Michel, boa noite aos amigos que estão nos acompanhando. Para mais um estudo, continuar com a obra importante de Kardec, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Vamos lá, um excelente estudo a todos. É isso aí, boa noite, meus amigos aqui da sala e os amigos aí do chat, que vão aí participar conosco desse estudo. Muito bom estar com vocês, pessoal. Excelente. Então, pelo que eu lembro, a gente parou do item 20, né? Vamos passar para o Michel iniciar a leitura. Vamos lá, diz Kardec. Certas manifestações espíritas se prestam bem facilmente a uma imitação mais ou menos grosseira. Mas do fato de que puderam ser explorados, como tantos outros fenômenos, pela charlatanice e pela prestidigitação, seria absurdo disso concluir que elas não existem. Para aquele que estudou e conhece as condições normais nas quais elas podem se produzir, é fácil distinguir a imitação da realidade. A imitação, de resto, não poderia jamais ser completa e não pode enganar senão o ignorante incapaz de apreender as nuances características do fenômeno verdadeiro. Então, vejam que Kardec não nega que o fenômeno pode ser imitado e explorado por pessoas mentirosas, que na verdade simulam o fenômeno, mas ele não está acontecendo, ele não nega isso, mostrando exatamente o caráter sério que Kardec dava aos seus estudos. Ele não era ingênuo, ele sabia que o fenômeno podia ser imitado, mas ele faz um raciocínio lógico muito simples de que, bom, eu não posso, a partir de uma imitação, concluir que o fenômeno não exista. Porque todas as coisas podem ser imitadas e exploradas. Então, se eu usasse esse argumento para negar uma ciência, eu poderia negar todas. Porque todas as ciências podem ser exploradas indevidamente, né? Há pessoas que simulam fenômenos, que se passam por coisas, até por profissões, né? A gente vê, volta e meia, alguém se passa por médico, se passa por alguma coisa, porque tudo pode ser explorado. Então, o Espiritismo não nega isso, ele abre os olhos dos adeptos para isso, para que tenham bom senso e cuidado, mas a partir do momento que ele coloca que a gente tem que ter cuidado e que a enganação existe, eu também não posso concluir que nada existe. Esse é o problema da pessoa que quer negar e dizer que todos os fenômenos são falsos. Ela tenta generalizar e aí que está o absurdo. E ele mostra que quanto mais ignorante eu sou do assunto, mais fácil de eu ser enganado. Evidente que aquela pessoa que tem uma boa teoria, um bom entendimento da teoria, ela consegue analisar a situação e ela começa, então, a ver que aquilo não poderia ser suspeito, que aquilo não poderia ser verdadeiro, ou que aquilo tem um caráter suspeito, e à medida que ela vai aí questionando, analisando melhor, ela não é enganada. Então, a questão está simplesmente em a gente conhecer bem a teoria e aplicar ela em cada caso, sempre tentando extrair a verdade. É uma coisa simples que qualquer um pode entender e que o erro seria os dois extremos, né? Ou achar que tudo que envolve espíritos é verdade,
ou achar que tudo é mentira. Então é impressionante como Kardec consegue esclarecer as coisas de uma maneira muito simples. Não é nada complexo. Eu costumo dizer que quem complica é a gente, né? Passo para vocês. Eu acho que essa que Kardec coloca muito bem a facilidade que existe em identificar se está ocorrendo uma fraude ou não, né? Ele sempre vai lembrar, por exemplo, que a pessoa, quando vai observar um fenômeno, ela precisa verificar se o médium ali em questão ele está cobrando pelo espetáculo, né? Que era comum no século XIX você ter essas tentativas de fazer shows, espetáculos. Geralmente a pessoa cobrava, né? E Kardec costuma sempre lembrar que isso, cobrar o dinheiro é um indício de possível fraude, né? Mas além disso, realmente se você vai observar os fenômenos e você, principalmente se você conhece a teoria antes, acho que não é muito difícil você conseguir identificar se aquilo está ocorrendo uma fraude ou não, né? Talvez não na primeira, mas na segunda ou na terceira vez que a pessoa observar os fenômenos, ela vai poder identificar, né? A impressão que dá mesmo é que as pessoas que, como é muito comum acontecer com o espiritismo, né? As pessoas que dão esses argumentos é mais por espírito de sistema, né? Como dizia Kardec, é uma negação sistemática dos fenômenos, não querer aceitar a realidade dos fenômenos do que qualquer outra coisa, né? A gente lembra, se não me engano, na obra O que é o Espiritismo, que Kardec vai falar sobre essa objeção que tinha da fraude através de um suposto mecanismo, um mecanismo que faria as mesas levitarem, né? E aí ele diz assim, olha, que se existe tal mecanismo, quem é que produz esse mecanismo? Quem é que é o gênio que produziu esse mecanismo que ninguém conhece? E mais, ele deveria espalhar esse produto pela Europa inteira, pelo mundo inteiro, porque os fenômenos eram produzidos em toda a Europa e no mundo, né? Então, quem é esse cara que ninguém sabe? Ou seja, essa hipótese do mecanismo, é claro, pode haver eventualmente, mas a pessoa identifica, né? Quando é uma fraude, quando é um mecanismo desse tipo. E quando não quando a pessoa verifica que de fato tem uma ação dos espíritos lá, isso também é verificável para quem conhece a teoria, quem experimenta com honestidade os fenômenos, né? Como o José falou, né? Como Kardec fala, né? O fato de haverem vinhos falsificados não prova que todos os vinhos sejam falsos, né? É o que Kardec, isso está sendo muito debatido atualmente, né? Da questão da fraude e tal. Kardec fala num capítulo dos sistemas do livro dos médiuns, né? Ele fala, existe outros sistemas, existe a fraude, existem casos que não é mediunidade, mas a teoria espírita é a única que consegue explicar todos os casos, que existem os casos que são verdade também, né? E como o José falou, né, um sinal bom é o desinteresse, né, tanto econômico quanto moral, vamos dizer assim, né, na questão da mediunidade. Porque, além disso, né, não se poderia cobrar por algo que não era a produção do próprio médium. No caso, a comunicação, enfim, era de uma inteligência desencarnada. E para você não ser enganado, além disso, você poderia fazer análise, né, e ver, mas até por isso, Kardec diz que os fenômenos inteligentes serviam muito mais para comprovar, né, porque você pega ainda mais hoje em dia com a tecnologia, qualquer um pode tentar fazer uma filmagem com inteligência artificial de algum fenômeno de efeito físico, mas um médium que nunca te conheceu e fala coisas do seu parente que você nunca disse, né? Isso aí tem um valor epistemológico muito maior do que só uma mesa levitar.
o efeito inteligente tem um valor muito mais, um valor epistemológico muito mais do que simplesmente o movimento, né? E por isso, esse foi um dos motivos do porquê Kardec meio que abandonou depois, porque ele já tinha experimentado os fenômenos de efeito físico, né? E a comunicação inteligente através do fenômeno de efeito físico eram lentas, né? Imagina, uma batida A, 2 batidas B, enfim, era lento. Então, como o fenômeno inteligente comprovava muito mais, ele se focou no fenômeno inteligente depois, né? Claro, para a gente, não é que o fenômeno físico não tenha utilidade, mas para Kardec, que já tinha visto, enfim, depois de um tempo não se tornou obsoleto, né? Ele se focou no fenômeno inteligente, que era rápido, a psicografia, a psicofonia, enfim. Que aí não dá para fraudar algo que é impossível o médium saber, né? E aparece na carta sobre seu parente, né? Hoje em dia tem, através da internet, mecanismos, né, para procurar por nome, enfim, da pessoa, mas tem coisas que não dá para saber realmente, né? Algo pessoal que só você e só o seu parente sabia, uma conversa que vocês tiveram isoladamente, enfim. É isso, né? Eu vou só repetir aqui e lembrar o que já foi estudado anteriormente, que primeiro, né, os espíritos são seres inteligentes livres, tem o livre-arbítrio, a livre vontade. Esse é um ponto que nós não podemos deixar de lado, né? Então, se há manifestação, aqui o seu nome de efeitos físicos, por exemplo, aquele que estuda teoria, que conhece bem, é o primeiro ponto que ele vai considerar. Os espíritos não estão à disposição de qualquer pessoa, da pessoa, a hora que essa pessoa queira, né? E o fenômeno, para acontecer, precisa de condições especiais, né? Nós sabemos disso, para que ele ocorra. E Kardec, ele primou por isso na sociedade parisiense. Ele não aceitava qualquer um por simples curiosidade, porque ele sabia que a influência de pensamentos dos curiosos, dos zombadores, prejudicava o bom andamento para a prática da mediunidade de modo geral. Agora, né, quando a pessoa se depara com um fenômeno de efeito físico e que isso está acontecendo num ambiente aberto, a pessoa está cobrando, várias pessoas ali que estão se beneficiando daquilo ali, a gente tem que ter uma certa cautela. Porque, como foi dito, quem conhece a teoria sabe que o fenômeno precisa de condições especiais. Então, se está ocorrendo o fenômeno de qualquer maneira, primeiro tem que se averiguar se aquilo ali não tem... ninguém está usando da credulidade, né, da inocência das pessoas que estão ali assistindo. Esse é o ponto. E levar em consideração também, né, a dignidade das pessoas que ali estão, os médiuns, os assistentes, se realmente são pessoas dignas, né, é muito provável, sem o interesse, como já foi tratado aqui por trás, é muito improvável que haja uma fraude. Então, porque há pessoas que fraudam, não significa que o fenômeno não aconteça, desde que tome esses devidos cuidados aí. Passo para vocês aí, gente. O Lauro falou bem, né, que a questão também da repetição, né, repetir a hora que quiser, né, isso pode ser um sinal de fraude também, porque os espíritos, como foi dito, não estão nos nossos caprichos, não se testa os espíritos como se faz com experiências simples da física ou da química, né? E a questão do interesse, né, por isso que eu no meu canal tenho feito bastante divulgação da evocação e das pessoas fazerem grupos familiares, porque o grupo familiar ele evita essa questão do interesse, porque não vai ter mais aqueles médiums, shows, né, estrelas. Você tem lá seu grupo particular que você faz a evocação, não tem mais o interesse nem material, nem moral. E aí você vai ter, né, como Kardec fazia em grupos fechados, com um número reduzido para ter harmonia, né? E aí você vai ter a comprovação ali para você, né?
Então, eu acho que o futuro da mediunidade prática vai ser nos grupos particulares, no retorno dos grupos particulares, e não mais nesses médiums estrelas que tinha antigamente, né? É isso aí. E há um equívoco por falta de estudo da obra de Kardec, sobre a questão da prova do espírito, a prova da existência do espírito, que as pessoas tanto buscam. Porque elas querem provar a existência do espírito, ou elas querem encontrar uma prova, e o próprio movimento espírita, na sua maioria, não entendeu que a melhor teoria sobre isso é a de Kardec. Por que as pessoas ficam tentando algo além ou diferente de Kardec? Porque elas imaginam determinadas formas de prova como sendo melhores do que aquilo que Kardec apresenta. E esse é um equívoco. Esse é um equívoco, porque a sacada, a inteligência de Kardec foi perceber o seguinte: primeiro, eu não consigo reproduzir o fenômeno espírita como eu reproduzo os fenômenos materiais em laboratório. Não consigo. Então, esse é o primeiro problema. Não adianta eu tentar se submeter à repetição do fenômeno espírita para provar ou estudar ele, como eu faço com os fenômenos materiais. E aí ele coloca o porquê disso. Primeiro, pela questão que o espírito tem vontade própria, enquanto a matéria não tem. Então, é um fenômeno que tem um elemento diferente, que é um elemento inteligente que tem vontade própria. O outro problema é a questão da mediunidade, que é um outro problema. Esse ainda é mais grave ainda, no sentido do que o movimento espírita não entendeu. A relação entre o espírito e o médium para o fenômeno acontecer não é um fenômeno simplesmente passivo ou um simples fenômeno material, como se o fluido que o médium doe fosse simplesmente uma matéria e não tivesse ali o componente da influência da inteligência do médium. E Kardec já percebeu, não há como separar o fluido do médium da inteligência do médium, que é um outro problema que nem o movimento espírita entendeu, porque não estudou direito o livro dos médiuns. E Kardec, ele é tão inteligente que ele percebeu duas coisas. Aliás, percebeu várias, mas ele percebeu o seguinte: se eu tento transformar a prova do espírito em algo somente de um grupo seleto de pessoas que vão poder realizar as experiências em algum laboratório, pessoas com algum gabarito acadêmico, elas vão ter condições de realizar esse fenômeno. Kardec percebeu, primeiro, isso reduz o número de experiências, então eu tenho uma perda em número, porque eu restringo as pessoas que vão, digamos, provocar o fenômeno para comprová-lo e estudá-lo. Então, eu tenho uma perda em número, porque o número de intelectuais vai ser sempre menor do que todo mundo no mundo inteiro. Então, eu perco em número e eu perco em qualidade. Por que eu perco em qualidade? Porque por exemplo, se eu tento fazer esses fenômenos que hoje muitas pessoas ditas científicas tentam fazer para provar o espírito, que elas acabam nunca tendo certeza e nunca provando. Por quê? Porque elas estão usando os métodos errados. Porque se eu começo a tentar fazer, por exemplo, experiências em que eu pego um médium, aí eu ato o médium, acorrento o médium, boto ele numa sala e peço para ele adivinhar a carta que tem no meu bolso, e aí eu fico tentando repetir isso várias vezes, o que acontece? Primeiro, que, como eu falei, eu não tenho controle nem sobre o espírito que vai dizer o que está ali, e nem sobre a relação dele com o médium. Pode ser que o espírito queira falar, mas a combinação fluídica com o médium errado não dá a resposta que se espera. E depois que sempre vem questões do tipo, mas alguém sabia, mas sempre tem esse clima de desconfiança. Agora, quando eu tenho pessoas de todos os gêneros, todos os graus de escolaridade, todos os graus sociais, econômicos, no mundo inteiro, praticando a mediunidade através das evocações, eu ganho em número e em riqueza de provas. Porque agora eu tenho pessoas que confiam uma nas outras, então não tem essa suspeita da desconfiança, porque é mãe e filho, pai, esposa.
Então, eu diminuo o grau de desconfiança, aumento em número de fenômenos, e as provas de identidade se dão espontaneamente. O que prova exatamente que não era alguém que estava pensando, eram situações que ninguém sabia. E aí, então, o grau de prova, de certeza e, portanto, de crença aumenta. Porque eu posso construir uma tese com 50 livros tentando argumentar que o espírito existe, mas se eu tenho uma pessoa que presenciou esses fenômenos, ela mesma, ela vai dizer assim, eu não preciso de 50 teses de doutorado para provar o espírito, eu evoquei meu marido, e a mensagem disse coisas que só eu estava passando naquela semana. O anjo de guarda falou coisas que só eu sabia da minha intimidade. Então eu aumento em número, em confiança e em qualidade de prova. Então vejam, o método kardeciano, ele não é mais pobre, mais ingênuo, é o melhor do que a gente querer ficar levando isso para experiência desse tipo que eu citei, ou então ficar colocando TV e rádio para chiar. Porque aí acontece lá, aparece uma voz, aparece uma imagem, mas daí, mas foi interferência do aparelho, mas não sei o quê. E aí é só uma frase, é só uma palavra. Agora, quando eu tenho uma mensagem de um pai falando coisas que só o filho sabia, ou de um anjo guardião falando coisas que só eu sabia que eu precisava ouvir, que às vezes ninguém sabia, vejam que é muito mais rico a prova e a crença. Então, vejam, eu insisto, vocês têm acompanhado, eu insisti nisso, o jeito de Kardec é o melhor em todos os sentidos. É um equívoco querer fazer de outras maneiras e achar que está extraindo algo melhor, mais científico, ou que vai disseminar mais a prova e a crença do espiritismo. É eu ter uma joia e eu querer trocar essa joia por algo que é pior. A gente tem que entender que o que Kardec ofereceu é melhor em todos os sentidos. Passo para vocês. E para corroborar isso que foi dito aqui por vocês, né, a prova da existência da alma, do espírito, é só pegar a revista Espírita, logo no seu início, o ano de 1858, talvez o Érico ou o Michel possam pesquisar, e que eu não me recordo se é fevereiro, o título do artigo é Uma Conversão. Então, é um materialista que ele se torna um espiritualista, e aí, né, eu acredito, espírita, porque ele reconheceu nas comunicações que era o pai, pela forma lacônica como eram dadas as respostas. Então, precisa de que vá para uma academia, que seja cientistas acadêmicos, pessoas... Não, qualquer pessoa simples, tendo um pouco de conhecimento, claro, tem que estudar, a teoria precede a prática, e tendo esse conhecimento, evoca, vai obter ali respostas que ela vai se convencer em algum momento, desde que ela se proponha a fazer isso sem preconceito com as ideias. Devolvo aí para vocês aí. Ô, José. Não, eu acho que vocês explicaram muito bem essa questão dos fenômenos e da maneira com que as pessoas são céticas com relação ao fenômeno, não é da maneira que a pessoa quer que a prova ocorra, mas ela precisa se adequar à condição dos fenômenos. Eu, na verdade, eu queria comentar o texto que o Lauro chamou a atenção, que é bem interessante, né? Uma conversão, que é o materialista, e queria saber a opinião de vocês também. Hoje, se a gente fosse reproduzir isso com uma pessoa materialista, como é que a gente deveria proceder? Uma pergunta que eu faço agora. Qual é a conveniência de a gente fazer uma reunião mediúnica com uma pessoa materialista, com o fim de conversão, ou com o fim de tentar dar provas para pessoas da sobrevivência da alma, né? Será que isso funcionaria para a gente hoje? Como é que seria isso na visão de vocês? Eu estou fazendo o papel de internauta aqui. É aquilo que Kardec fala no livro dos médiuns, né? Que até que o Michel estava comentando antes da gente começar, sobre os tipos de materialista, né? Se for um materialista que você vê que ele é sistemático, que ele vai entrar só para causar, para zoar ali, aí não tem motivo de continuar, né? Agora, se for um materialista que seja realmente cético, no verdadeiro sentido da palavra,
É a diferença entre no que é o espiritismo entre o crítico e o cético, né? Kardec conversa primeiro com o crítico lá, que é uma pessoa totalmente resistente. A Kardec vê, isso daqui não tem futuro, né? Então não adianta. Aí ele vai falar com o cético, que é o que duvida. Ele não é um dogmático, ele tem dúvida. Aí o cético, Kardec perde o tempo, entre aspas, com ele, porque aí tem futuro. Então depende, né? Você não precisa ter fé antes, mas você não pode também chegar na reunião com ideias pré-concebidas e com dogmatismo, né? Ou com ridicularizações. Então, vai depender do tipo de materialista. Se é lá no livro dos médiuns, Kardec fala dos tipos de espíritas e dos tipos de incrédulos, né? O incrédulo por sistema não dá, né? Agora tem aquele materialista que é materialista por falta de algo melhor, né? Que ele só viu a religião e nunca encontrou o espiritismo, então ele não se convenceu até aquele momento. Não sei se o Michel quer falar ou Laura. Eu ia citar a mesma coisa que tu citou. Eu diria, José, que a pessoa ela tem que usar o capítulo 3 do método do Livro dos Médiuns. Porque, lembra, o que é o capítulo 3 do método do Livro dos Médiuns? É impressionante como Kardec é genial. Porque ele escreve um capítulo para falar sobre o ensino do Espiritismo e justamente sobre como se constrói a crença espírita. Então, há um texto de Kardec específico sobre isso. Como que eu construo a crença espírita? E ele é genial porque ele começa apresentando os perfis de incrédulo. Então, ele começa do mais incrédulo até chegar no espiritualista, depois os tipos espiritualista, depois o crédulo, né, o adepto, o espírita, e ele chega a falar do nível mais que é o espírito exaltado, ou seja, aquele que já passou da crença para a crença indemasiada, que também é ruim. Então ele estuda todos os tipos de prováveis, de perfis de pessoas. Isso é muito interessante. Usando essa lógica, do mais incrédulo até o mais crédulo. E aí é interessante porque é o seguinte, ele analisa os materialistas e ele vai dizer o seguinte, exatamente o que o Eric colocou. Ele vai dizer, olha, tem que saber que tipo de materialista é. Se é um materialista, como o Eric falou, por sistema, ou se é um materialista porque ele é materialista por falta de algo melhor. Mas ele quer crer, ele quer estudar seriamente, ele quer. Só que até agora o que ofereceram para ele não satisfez a razão. Então, teria que ver exatamente qual. E isso é muito interessante, porque Kardec ele não só deixou essa orientação, mas ele aplicava. É muito interessante como ele aplicava isso no dia a dia. Porque dependendo do perfil que se enquadrava a pessoa, ou Kardec dedicava um tempo para explicar, argumentar e até mesmo incentivar a pessoa a participar do fenômeno, presenciar para estudar, ou então ele não dava nem resposta, ele ignorava. Há certos artigos da revista que a gente vai ver Kardec aplicando isso. Tem artigos da revista que Kardec diz assim, esse fulano, a fala dele se refuta por si mesmo. Não perderemos nosso tempo. E há outros que ele se dedica a construir um artigo longo para argumentar. Porque é interessante como ele tá aplicando o próprio método que ele desenvolveu. Então, com certeza, esse materialista que se converteu, ele não era por sistema, ele não era um dogmático, que nem falou o Eric, né? Então é assim que as pessoas têm que perceber, elas têm que usar a tabela, entre aspas, né? Que Kardec criou lá no capítulo do método, e ver, ó, essa pessoa que está discutindo comigo, ela é sistemática, dogmática, fechada, não importa o argumento, não importa o fenômeno, ela vai sempre negar, inventar uma desculpa, ou ela é realmente uma pessoa interessada, aberta, e assim a gente vai. Claro, hoje talvez os sistemáticos hoje sejam maiores, né? Já que hoje a gente vive uma sociedade em que o que está em disputa não é a busca da verdade, mas é a disputa por ter razão. Né? Então, por exemplo, hoje as pessoas não estão preocupadas em encontrar a verdade, elas estão preocupadas em defender
dependendo de quem falou o que falou. Se duas pessoas falarem a mesma coisa, mas eu simpatizo com uma e não simpatizo com a outra, elas podem dizer a mesma coisa, mas aqui eu simpatizo, eu concordo, e aqui eu antipatizo, eu discordo. A sociedade está assim hoje, né? Talvez hoje a gente tenha sistematizado, dogmatizado mais as nossas crenças, né? As pessoas estão com mais dificuldade para não ser dogmáticas. Então elas pegam aquelas crenças, se fecham nelas e elas morrem com elas. Talvez seja mais difícil. Mas nota que o método continua, né? O método se mantém. A gente tem que ver o tipo de pessoas. Eu, particularmente, eu tento usar, claro que como todo método, toda tabela, toda aplicação, quando a gente vai aplicar na realidade, ela é mais difícil, né? Tem um grau de erro por causa da nossa imperfeição, mas ao tentar aplicar a teoria deixada por Kardec, a gente diminui o índice de erro, né? Então, por exemplo, no KardecTube eu tento aplicar isso. Quando chega alguém no KardecTube que eu vejo que a pessoa está interessada, que a pessoa ela não precisa concordar com o que o KardecTube está falando, mas a gente vê que é uma predisposição de discutir seriamente, de apresentar argumentos, leitura. Aí eu sempre cito alguma leitura, a pessoa vai lá, lê, volta. Eu digo, ó, interessante, a pessoa está querendo estudar. Agora, tem pessoas que chegam e querem ensinar espiritismo para mim, para o KardecTube. Elas não querem discutir, pesquisar, elas já estão com o pensamento fechado. Essas pessoas eu converso para reconhecer e faço alguns testes para ver se realmente a pessoa é teimosa. Se ela insiste em ser teimosa, dogmática, fechada, eu digo, olha, aqui não é o meu objetivo ficar me dedicando exclusivamente para algo que nunca vai acontecer, que é o seu convencimento. Então, geralmente eu faço assim, só para concluir. A pessoa começa a encher de questionamento. Eu digo assim, olha, quais obras de Kardec você já leu? Quem me acompanha no KardecTube sabe exatamente que é assim, eu processo com todo mundo. 99% das vezes adivinha a resposta. A pessoa não leu nem 3 obras das 23. Aí eu já identifico qual é o problema das questões que ela está colocando. Ela está com esses questionamentos porque ela não leu. Só que ela tem que entender que ela primeiro tem que ler para depois questionar. Como é que eu vou questionar algo que eu não li? E aí, nessa minha primeira fala, eu já vejo se a pessoa dá. Muitas pessoas dizem, não, eu vou ler, me dá o texto, eu dou, as pessoas. Algumas viraram minhas amigas. Porque a gente começa a conversar, eu dou um texto, elas me trazem uma argumentação, a gente fica. Agora, outras não, outras já se ofendem no primeiro questionamento, no primeiro texto que eu indico. Eu digo, olha, não adianta, essa não é do perfil para seguir aqui, ó, porque ela não quer estudar, ela quer falar. Tem pessoas que não querem aprender, elas querem falar, elas têm um vício em falar, mesmo sem ter lido. Mas elas. Porque a gente vive essa fase que todo mundo quer opinar, né? Todo mundo quer opinar. E a gente devia opinar menos e estudar mais, né? E esse é um problemão. As pessoas não querem estudar mais, elas querem opinar mais. Então, eu deixaria como dica, tanto teórica quanto prática, isso que eu falei, né? Viu, José? E trazendo o método de Kardec para o nosso tempo, né? Então nós vamos pegar, por exemplo, dois volumes de revistas que está no site do IPEAC, que, salvo engano, o nome é Grupos Familiares Espíritas, é volume 1, volume 2. Além das revistas, das comunicações das revistas espíritas atuais, né, da .net, revistaespírita.net, a gente vai ver que sempre as pessoas que procuraram os grupos desse modelo usado por Kardec para a evocação, para saber notícias, para acalmar as suas dores, os seus anseios ali. Então, é uma busca, né, que é natural da pessoa querer saber. Assim, acredito que assim tem que proceder o materialista, mas que ele quer saber. É o que os meninos agora comentaram, né? Não aquele dogmático, mas o cético se tornou materialista, como o Michel disse, por uma coisa melhor, por falta de uma coisa melhor. Então, se essa pessoa ela realmente tem desejos
de saber como é, com certeza, né, com a evocação, essa pessoa terá bons resultados aí, e ela pode se tornar até, deixar de ser um materialista, não vou nem dizer se tornar espírita, mas se tornar um espiritualista. É o que Kardec vai dizer. A força do espiritismo é combater, né, combater o materialismo e trazer aquele que nada crê para retornar aquele para junto de Deus novamente, para crer na imortalidade da alma, enfim. Mas é preciso, né, de tudo isso que foi dito aí, essa questão da boa vontade da pessoa em querer. O Eric, o meu José. Exatamente. Tem aqui uma pergunta da Silvia, Daniela, que eu acho interessante. Tem a ver com o tema da mediunidade, né? Por que Deus, sendo tão justo, permite que apenas algumas pessoas tenham o dom da mediunidade? Porque nem todas podem experimentar esse contato se estiverem dispostas a fomentar a elucidação da vida após a morte. Não sei se o Michel quer comentar. Posso opinar também. Eu acho que, eu diria que primeiro, eu acho que é um problema na pergunta. Porque a pergunta tem uma afirmativa, né? Dizendo que apenas algumas pessoas têm a mediunidade. Eu diria que isso não é um fato, né? O que a gente tem hoje é as pessoas não praticando para descobrir se tem. Então, eu poderia afirmar que poucas pessoas têm a faculdade da mediunidade se eu tivesse, então, algum trabalho, alguma pesquisa que mostrasse que um número X de pessoas testou, como Kardec ensina no Livro dos Médiuns, e a grande maioria não teve a faculdade. Pelo contrário, Kardec vai dizer em O Livro dos Médiuns, e ele pode afirmar porque ele tinha acesso às experiências no mundo inteiro, então não se tratava de uma opinião simplesmente de alguém isolado em algum ponto de algum país. Kardec vai dizer que é raro que numa família de algumas pessoas que se dispõem a fazer como ele ensina no Livro dos Médiuns, que alguma não tenha faculdade mediúnica. O que a gente tem hoje é que não se pratica a mediunidade. E quando se pratica é na casa espírita do jeito que não foi o jeito que Kardec ensinou. Então a gente tem muitas pessoas médiuns que não sabem. Essa é a primeira questão. A segunda é que no sentido lato, no sentido genérico, geral, todos são médiuns. E essa mediunidade geral, para aquele que tem boa vontade, já basta para atestar a vida após a morte. Então, eu diria essas duas coisas. Primeiro, que não é apenas alguns, e que mesmo que eu não tenha faculdade mediúnica, eu posso, através da teoria, através dos fenômenos de outras pessoas que são médiuns, e através da minha mediunidade, no sentido lato, que todos nós temos, eu já posso identificar, se eu tenho a teoria para saber fazer a leitura correta, eu já consigo identificar a comprovação da vida após a morte e dos espíritos ao meu redor, seja de parentes, amigos ou do anjo guardião. Então, por exemplo, Kardec não era médium, no sentido de ter a faculdade. E quem melhor do que ele provou a vida após a morte e também experienciou e tinha essa certeza. E eu posso dar o meu exemplo. Eu não tenho a faculdade mediúnica, eu não sou médium no sentido da faculdade. E eu, junto com a teoria, com os fenômenos que eu acompanhei de outras pessoas e com a minha mediunidade, nesse sentido mais geral, eu já posso ter absoluta certeza, já tive várias provas. Provas essas que se a academia me pegasse para me testar, ia dar errado. Daí ela ia dizer o quê? Que eu ia negar aqueles fenômenos que eu tive, aquelas provas que eu tive dos fenômenos que aconteceram com a minha mediunidade no nível genérico. Veja como não funciona. Não funciona assim. Por isso que eu não posso tentar entender a mediunidade partindo de premissas que não são as de Kardec. É por isso que eu insisto com as pessoas. Por exemplo, a própria pergunta que foi feita, ela não parte da premissa da teoria de Kardec. É por isso que não dá certa a resposta. A pessoa está fazendo uma pergunta usando a premissa que não é de Kardec. Ou seja, só alguns têm. E depois, como eu falei, mesmo que eu não tenha, eu posso comprovar.
Eu só tenho que buscar o conhecimento e não ser preconceituoso no sentido intelectual do termo, né? Que hoje essa palavra está mais ligada a outros assuntos. Então, eu diria que é perfeitamente possível que todos tenham a capacidade de atestar a vida após a morte. Se vocês querem falar também. A pessoa pode usar a razão e a mediunidade de outros, como você bem falou, né? E todo mundo é médio no sentido lato, né? No sentido estrito, nem todos, mas não é difícil encontrar alguém que seja. Agora, quanto à questão de por que alguns nascem, né? Kardec diz que é radicado no organismo, né? Bem, isso tem a ver com as provas que o espírito escolheu antes de encarnar, né? Mas o próprio exemplo do Kardec comprova que você não precisa ter a mediunidade para comprovar através de outros médios e através da razão da experimentação. Passar para o José. Não, eu ia comentar isso também. O Michel lembrou bem quando Kardec diz que em uma família de 3, 4, 5 pessoas é difícil não ter um médium ali, né? Então, se a gente levar a sério essa proporção, existem muito mais médiuns do que a gente supõe. Muito mais. Dá essa falsa impressão de que existem poucos médiuns por um problema nosso. Nós não desenvolvemos a mediunidade, nós nos afastamos dos espíritos. Então fica a recomendação para quem mandou a mensagem, acho que é Silvia, né? Mandou a pergunta, para estudar o capítulo do desenvolvimento da mediunidade, né? No livro dos médiuns, em que Kardec recomenda o desenvolvimento da mediunidade. Você tentar obter as comunicações, pegar o papel e a caneta e se esforçar para tentar obter as comunicações. Só assim as pessoas vão descobrir que são médiuns. Vão descobrir se são médiuns. E aí, se essa prática começar a se proliferar entre os espíritas, não precisa ser nem entre os não espíritas, porque os próprios espíritas não fazem isso. Se a gente começar a proliferar essa prática entre os espíritas, a gente vai ver que existem muito mais médiuns do que a gente supõe, né? E só um comentário. É curioso como a gente vê por esse capítulo do desenvolvimento da mediunidade que Kardec comenta que no século XIX era praticamente uma febre, todo mundo querendo e tentando obter as comunicações, né? Era uma coisa impressionante, assim, o volume mesmo de pessoas querendo muito obter as comunicações, tentando desenvolver a mediunidade. E hoje, é curioso, a gente vê o cenário oposto, né? Você vê as pessoas não querendo desenvolver, não se preocupando com isso, e etc. Então, mudou bastante, né? Agora, só para não deixar passar rapidamente aquela questão que eu perguntei, voltando um pouco dos materialistas, eu fiz essa pergunta porque é uma dúvida realmente que eu tenho. Já encontrei algumas pessoas materialistas aí ao longo da vida, né? E materialistas em graus variados, assim. Pessoas que faziam uma oposição sistemática e que depois, com o passar do tempo, foram abandonando alguns preconceitos. Bem curioso isso. A pessoa era cética, mas assim, de preconceito forte com o espiritismo, depois passou a ter uma ideia mais positiva. Já conheci alguns que não têm um preconceito forte, mas não querem se preocupar com isso. A pessoa fala, não, prefiro continuar no mistério. É curioso isso. E aquele materialista que ele coloca em dúvida, ele não faz uma oposição sistemática, tem até uma simpatia, ele já deu livros para pessoas, se a pessoa leu, achou interessante, mas não chegou a formar a crença, a convicção, né? Então, de fato, realmente, como vocês lembraram, né, que Kardec faz essa distinção no livro do Método, no capítulo do Método, existem graus variados de materialistas, né? E é bom a gente ter esse conhecimento para usar de estratégia, né? Com relação às pessoas, se a gente dedica tempo ou não.
Mas voltando aí à pergunta da Silvia, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre essa questão da mediunidade. Eu só queria, Silvia, eu acredito que talvez você ainda não tenha lido, além do livro dos médiuns, como já foi tratado aqui, também as revistas, né? A Revista Espírita, desde o ano de 1858 até abril de 1869, quando foi, né, o último mês que Kardec deixou preparado. Então, se ler, você vai ver a quantidade de comunicações que chegaram para Kardec de grupos íntimos, familiares, pequenos grupos, além de sociedades, pequenos grupos. E eu posso aqui trazer para você, Silvia, caso você queira, Espiritismo nas prisões, que era um detento que se tornou médium dentro da cadeia, na prisão. Então, veja que, como já foi tratado, era uma prática comum, porque, vamos lembrar, mediunidade é uma lei natural. A comunicabilidade dos espíritos com o mundo físico é uma lei. Então, basta que a pessoa tenha uma boa vontade, uma firme vontade, e Kardec vai falar isso no desenvolvimento da mediunidade, que teve pessoas que levou ali, tipo, 6 meses, mas se tornou médium, porque ela se esforçou, ela quis. Aí, de novo, vou repetir o Michel e o Eric, e o José. São raras as pessoas que não têm essa faculdade em estado latente para se tornar, de fato, médium. Mas é preciso o esforço, e aí o esforço começa pelo estudo. Tá? Então, fica a dica aí, Silvio, para a leitura também das revistas espíritas, que você vai ver que são inúmeros artigos de médiuns em pequenos grupos, e médios até trabalhando de forma isolada. Devolvo aí para você, Eric. Exatamente, né? O Kardec fala, toda família é difícil que não tenha um médium, toda família tem um médium, é difícil que não tenha. E Kardec diz no livro dos médiuns que é praticamente quase nenhum indivíduo, né? Poucas pessoas não têm algum rudimento, pelo menos, da mediunidade, né? Ele usa essa expressão. Então, enfim. Tem outras perguntas aqui. Você quer falar alguma coisa, Michel? Só para completar mais a segunda parte, então, que eu não tratei, sobre uma reformulação da pergunta, né? Acho que foi a Ana que perguntou. Então, por que algumas têm a faculdade e outras não têm, né? Vejam, a gente não sabe, a teoria espírita não sabe fisicamente o que causa a mediunidade, né? Kardec vai dizer que não se sabe o que causa a mediunidade. A única maneira de saber se a pessoa é médium ou não é testando. E aí ele dá o método de como testar. Então, fisicamente, a gente não sabe o que causa a mediunidade. Então, a resposta, até o Eric comentou sobre isso, a resposta para essa pergunta ela é de nível moral. O que a gente sabe é que algumas pessoas têm mediunidade, outras não, por causa da necessidade de provas. Como as pessoas têm necessidade de provas diferentes, algumas vão ter a faculdade, outras não. Agora, muito cuidado com como a gente enxerga a faculdade mediúnica. Esse é outro equívoco que as pessoas cometem. Porque a faculdade mediúnica não é mérito. Faculdade mediúnica não significa evolução do espírito. Porque Kardec vai mostrar que se eu tenho a mediunidade, essa geral que todo mundo tem, e eu uso ela da maneira correta, de uma maneira eficaz, ela é muito mais útil do que um super médium que tem a psicografia mecânica. Porque o meio em que eu obtenho uma comunicação dos espíritos é indiferente. Então a gente acha que o médium que tem a faculdade, uma faculdade extraordinária, isso, o que vem através dele é melhor. Isso é um equívoco. E o maior exemplo é só a gente pegar, basta a gente pegar Kardec, que é um maior exemplo. Kardec não era médium, ele não tinha faculdade. O Chico tinha faculdades incríveis. Quem contribuiu mais para o espiritismo e para a prova da existência do espírito? Quem trouxe mais teoria capaz de fortalecer a nossa crença sobre o espiritismo? Quem usou melhor a mediunidade? Kardec usando a sua mediunidade em sentido lato ou o Chico sendo escravo do Emmanuel e do André Luiz e psicografando bobagem? Então não se iludam
com a faculdade, porque o que importa é o conteúdo que vem dessa faculdade. E se aquilo que eu obtenho da faculdade, da minha faculdade, que é praticamente só de inspiração, ela pode ser muito mais útil do que aquilo que eu obtenho tendo uma faculdade de psicografia, psicofonia. Então não se iludam com a faculdade, porque o que importa, Kardec vai dizer, é os espíritos que nos assistem. É os espíritos que me assistem que interessam. Se eu tiver com a minha mediunidade aqui, que nem é uma faculdade, eu tiver Kardec me inspirando, isso é muito melhor do que eu ter a psicografia e ter o Emmanuel me inspirando. Então a gente também não tem que se iludir com a faculdade. A gente tem que cuidar como eu construo ou uso aquilo que eu tenho. E esse como, o uso que é feito e os espíritos que eu evoco é mais importante do que a faculdade. Porque às vezes as pessoas acham, nossa, o fulano é psicógrafo, né? Então parece que eu até invejo ele, porque daí ele obtém coisas que eu não é assim. Porque a questão não está na faculdade. Repito, que a gente tem que. Outra coisa, é muito importante que a gente desconstrua certas verdades estabelecidas. E existe uma verdade materialista estabelecida na sociedade hoje, de que é como se houvesse uma escassez de provas da vida espiritual, como se a ideia materialista ela tivesse pujante, forte. Isso é falso. Os materialistas colocam como se, bom, é muito difícil, muito raro, eu não tenho prova suficiente para tirar conclusões. Isso é falso. É um materialista que é preconceituoso. Porque o materialista, como o fenômeno acontece como ele quer, ou não dá o resultado que ele quer, ele nega, ele bota em dúvida, ele diz que é alucinação, que é fraude, que é inconsciente, aí vem o cara e dá o carteiraço, não, porque agora está na moda a neurociência, o cara faz isso, mas a gente tem que parar para entender que as provas que a vida espiritual existe, elas abundam na história. Essa coisa do materialismo ganhar força é uma coisa recente. É uma coisa recente isso. Porque em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas da humanidade, para todos os níveis de pessoas, a gente tem o relato dos fenômenos. Se isso não basta para dizer que eu tenho substância para provar a ideia que o espírito existe, o que o materialista tem? Negação. Ele nega. Quando ele não pode explicar, ele nega. Ou ele bota em xeque o fenômeno, ou ele bota dúvida, porque ele não quer admitir. Então a gente tem que entender que o materialismo é mais fraco nos seus argumentos. Não é o contrário. Porque às vezes dá uma impressão que o materialismo tem uma força. Aí tu vai ver os argumentos do materialismo. Não tem argumento. Muitos não têm argumento. Claro, se tu pegar bons materialistas, eles têm argumentos. Agora, tem muitas pessoas aí que apresentam com argumentos que não é. Kardec vai dizer, negar não é argumentar. Eu negar não é argumentar. Ou então eu usar um carteiraço, né? Não, é que a ciência diz. O que é a ciência diz? A ciência é uma pessoa? Então a gente tem que mudar também as premissas que a gente parte, porque elas foram construídas de uma maneira mentirosa. Passo para vocês. Eu queria falar que o Ebert, ele perguntou, né? Existem pessoas que não são médios esperados? Não existe. Todas as pessoas têm um anjo da guarda e todas têm inspiração dos espíritos bons e maus. E isso é a mediunidade no sentido geral, a inspiração. Agora, no sentido estrito, psicografia, que se manifesta por efeitos mais patentes, aí depende de uma predisposição orgânica, como eu respondi aqui para a Ana, né? Então, se a pessoa não tiver aquela predisposição orgânica, mesmo que ela tente desenvolver, ela não vai conseguir. Agora, tem pessoas que têm essa predisposição, mas acabam não tentando desenvolver e às vezes só descobrem que é médium depois dos 40 anos, enfim. Ou às vezes é espontâneo, né? Aí vai depender, né? Aí ele pergunta aqui, a mediunidade intuitiva é que todos têm em certa medida? Não. Kardec diferencia no Livro dos Médiuns a psicografia intuitiva da inspiração. A intuitiva seria algo mais forte, né? Mais ostensivo, a ideia, né?
a inspiração se confunde mais com os pensamentos do médium. Kardec fala isso no capítulo sobre a psicografia, que ele fala lá da mecânica, da semimecânica e da intuitiva, né? Ele diferencia, né? E aí ele fala da inspiração também. Enfim. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, mas tem essa última pergunta. Eu acho que as outras foram englobadas já. Essa última pergunta da Ana, que ela perguntou, somente depois de ler as 22 obras você pode questionar? Acho que é referente a algo que a gente falou durante a... Na verdade, a pessoa pode questionar quando ela quiser. A questão é que se a pessoa que questiona pressupõe que ela está procurando respostas, né? E para achar as respostas, ela vai ter que ler tudo. Então, eu posso questionar sempre a hora que eu quiser. Agora, o que eu não posso é formar opinião sem ter lido tudo. Isso é muito importante. Por exemplo, eu posso questionar a física. Às vezes eu questiono o físico e o físico me diz assim, olha, faça a graduação em física. Eu digo, não vou fazer. Bom, então, se eu estou questionando e não quero ir atrás da resposta que é me oferecida, aí fica difícil para quem responde, né? Então, por último, antes de eu me despedir, eu vi também que a Silvia falou que ela está lendo os livros e depois vai ler a revista. De novo, como é que Kardec indica? Siga a orientação de Kardec. Kardec vai dizer que a revista tem que ser lida paralelamente às demais obras. Então, eu diria para a Silvia e para todos que estão aqui. Vão lendo as obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, tarará, e paralelamente vão lendo a revista. Então, a gente tem que, de novo, eu sempre digo, a gente tem que ouvir o que Kardec está dizendo. Porque se eu for ler todas as obras, as maiores, né? Nem são maiores, porque a revista, na verdade, é maior, mas se eu for ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, gente, e depois for ler a revista, eu já não estou estudando como Kardec indicou. Porque a revista, ela foi sendo escrita enquanto essas eram construídas. E a revista ajuda aí explicando essas outras obras. E também mostrando a prática dessas outras obras. Então, vejam, de novo, o método de Kardec é esse. A gente tem que partir do interior da teoria para estudar direito. Então, como é que diz Kardec? Leia as demais e, paralelamente, vá lendo a revista. Então, todo mundo que tá querendo, eu quero ler, eu quero aprender. Então, começa lá, Livro dos Espíritos. E, na verdade, ele nem diz para começar pelo Livro dos Espíritos, né? Tem as 3 primeiras obras introdutórias, que é essas que a gente está estudando aqui. O que é o Espiritismo, Espiritismo, sua mais simples expressão, resumo da lei dos fenômenos espíritas, aí vai, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, antes do Evangelho tem a Viagem Espírita, aí o Evangelho tem o Céu e Inferno, tem a Gênese. Então, e paralelo vai lendo a revista, né? 58, 59, 60 até 69. Esse é o melhor jeito para a pessoa já ir também vendo a questão da prática, né? E eu quero aproveitar já para me despedir do Lauro, do José, do Eric, agradecer também a todos que mandaram as perguntas, que mandaram os comentários e que a gente tenha um bom resto de semana. E semana que vem a gente está aqui de volta. Uma boa noite a todos. E deixa eu te roubar a palavra aqui, José, que eu já me despeço também. Silvia, de novo, né? Silvia, mas para todos. Não sei se você percebeu, Silvia, na compartilhamento do Eric aqui, nós estamos usando a plataforma, o site do Kardecpedia. Então, lá você vai encontrar, no final do artigo que você estiver lendo, da questão, itens relacionados. Clica lá, e aí vai te dar inúmeras opções para você estudar, tipo, coisas que estão no livro dos médiuns, que você vai encontrar na revista Espírita, que você vai encontrar no livro dos Espíritos, e por aí vai. É outra dica também, né? E essa dica é valiosa. É você usar essa plataforma para o estudo, né? Como eu sempre lembro aqui, o próprio Cosmo dizendo que é Kardec explicando Kardec. Então, é a importância de se conhecer essa plataforma. E eu acho que é isso aí. Agradeço Michel, José, Eric e a toda a galera aí, né, pelas perguntas, pelas participações. Obrigado, gente.
É isso aí, obrigado, Lauro, obrigado, Michel, Eric, pela companhia, obrigado pelos comentários, pessoal, do chat, sempre muito boas contribuições. E é isso, vamos seguir estudando Kardec, nos vemos na semana que vem novamente. Grande abraço. Não sei se o Eric vai se despedir, vai colocar mais alguma coisa. Desculpa, mas... tinha travado aqui a tela. Então, é isso. Eu quero agradecer, né? Eu indiquei aí para o Ebert o capítulo, né, que Kardec explica a diferença entre mediunidade intuitiva, de psicografia e de inspiração. No mesmo capítulo que ele explica a diferença entre mecânico e semimecânico, coloquei aí. Você consegue encontrar no Kardecpedia. E recomendo, usem o Kardecpedia, né? E sigam a ordem, como foi dito, né? Que Kardec colocou no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, né, do método. Ele recomendou que primeiro se começasse pelas obras de iniciação, como o que é o Espiritismo, e depois ele lançou outras obras de iniciação, que como essa que a gente está lendo, o resumo da Lei dos Fenômenos, né? E o Espiritismo na sua mais simples expressão, né? Também. E lendo em conjunto com a revista, né? Kardec coloca lá a revista como obra fundamental também. E no catálogo racional, que vocês vão encontrar no Kardecpedia, ele lista todas as obras fundamentais. Então, seguindo esse método, vocês vão compreender bem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima. Vamos estudar Kardec. Abraço.